presidente Lula entregou ao Congresso um projeto importante, o projeto sobre a regulamentação dos motoristas de aplicativo. Quem tem os detalhes é Cíntia Lages. Pois é, Ananias, o presidente Lula chama de uma regulamentação inédita no mundo. Trata-se de um projeto de lei que cria uma nova categoria, chamada trabalhador autônomo por plataforma. Basicamente, esse projeto de lei, que vai ser apreciado pela Câmara e também pelo Senado, traz uma regulamentação que é fruto de meses e meses de negociações e que já foi, voltou e que hoje tinha, inclusive, a presença de vários representantes, inclusive do estado do Piauí. Tinha representantes lá, a gente tem uma foto mostrando a categoria, parte da categoria representada lá nesse evento que o presidente Lula fez o anúncio desse projeto de lei. Olha aí a foto com a bandeira do Piauí. Pois bem, a gente listou grande, aí... Hein? É uma comitiva grande. Participação decisiva, certamente, e o presidente está na foto ali. Está na foto, o presidente Lula. Olha, o projeto, a gente fez uma cartelinha com alguns pontos básicos. Primeiro, nenhum motorista de aplicativo, nenhum trabalhador por aplicativo, autônomo por plataforma, passa a ter uma remuneração menor do que R$ 1.412, que é o valor referente ao salário mínimo. E eles também passam a ter um limite de jornada, que é o período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma. Ela não pode ultrapassar 12 horas. E para chegar a esses 1.412, tem uma remuneração por hora que é de R$ 8,02. Na verdade, é R$ 32,9 a remuneração. Esse 8,2, Aline, acho que eu mandei errado aí para você, esse 8,2 é o valor da Previdência, quanto o empregador vai descontar, porque sim, eles passam a ter um desconto para a Previdência, recolhendo 7,5% sobre os valores referentes à remuneração. E os empregadores recolhem 20%. E essa remuneração, ela corresponde a 25% da hora paga. Aí sim, 8,02 a hora. Essas empresas também devem fazer o desconto e repassar para a Previdência Social. O Palácio do Planalto revela que esse projeto é resultado de um acordo de um grupo de trabalho que foi criado ainda em 2023. Como eu disse, foram muitos meses de conversa. E isso é muito importante para o governo federal, porque há um clamor no Brasil em relação a esses trabalhadores. São cerca de 2 milhões de pessoas, homens e mulheres. Inclusive, em relação às mulheres, tem também alguns direitos, como licença maternidade. E a gente vê o presidente Lula, no momento em que fez o lançamento, ou a apresentação, melhor dizendo, desse projeto, já encaminhado para o Congresso Nacional. Agora, há controvérsia, principalmente por parte de grupos de trabalhadores. Nem todos aceitam a regulamentação e veem essa proposta do governo como uma possibilidade de enquadrar esses trabalhadores e cobrar deles, como de fato existe, um recurso, claro, da Previdência para que eles possam ter benefícios também, né? Sim. Mas, por outro lado, Ananias, é por isso que é controverso, porque tem um lado que é contrário e tem um lado que é favorável, porque já há algum tempo os motoristas reclamam de uma falta de vínculo que possa dar a eles um mínimo de cobertura, que tem direito os trabalhadores que são regidos pela CLT. Essa questão do vínculo trabalhista ficou de fora, Fica de fora. Não tem o vínculo trabalhista. Por isso que é uma nova categoria, né? O trabalhador autônomo por plataforma. E eu achei interessante também, tem um aspecto que me chamou a atenção. A jornada máxima, ela é calculada por plataforma. Sim. Então, nada impede que um motorista possa atuar em duas plataformas diferentes e extrapolando essa jornada. É impensável você imaginar alguém trabalhar mais de 12 horas por dia, mas muitos deles fazem isso para ter uma remuneração mínima. E lembrando, Cíntia, que vale para motorista de aplicativo, não vale para os entregadores por aplicativo, porque houve, inclusive, várias conversas, mas com o iFood não teve acordo, por exemplo. Não teve acordo. Inclusive, hoje,
não só o ministro, como o próprio presidente Lula mencionaram o iFood. No caso do ministro, ele disse o seguinte: olha, o iFood manda recados, muitos recados, dizendo que quer conversar, mas a gente já tentou conversar com eles durante muito tempo. E tem muita gente, circulou inclusive uma fake news nas redes sociais dizendo o que aconteceria com o Brasil se o iFood saísse do Brasil, porque muita gente não sabe que o iFood é brasileiro. Sim. Que é uma plataforma brasileira, nascida no Rio Grande do Sul. Tá aí. Osmando, sua avaliação sobre esse projeto, que tem pontos muito importantes, como esse que determina limites para a jornada, garantia de remuneração mínima. Olha, essa remuneração mínima é importantíssima, porque o que os motoristas reclamam, que são explorados e recebem pouco... E não conseguem sequer o mínimo, né? O mínimo, pois então agora vai ter que ter pelo menos um valor mínimo para que essas plataformas remunerem os seus motoristas. Sua avaliação sobre esse plano, Osmando? Olha, Ananias, como tudo precisa de regra para poder funcionar e funcionar bem e ser bom para ambas as partes, esse é um segmento que precisava urgentemente de uma regulação, de uma intermediação e de uma legislação que possa garantir a boa relação entre os autônomos, do transporte de passageiros, no caso aí são do transporte de passageiros, e eu acho que é muito positivo, primeiro por quê? Porque ela passa a garantir a previdência, garantir a aposentadoria a esses trabalhadores autônomos que, mesmo não tendo vínculo com esses empregadores, essas plataformas, eles vão ter recolhimento de previdência tanto do trabalhador que está operando os aplicativos, quanto das plataformas que recolherão conjuntamente essa previdência. Outro aspecto interessante que fortalece muito o papel desses autônomos é que o presidente Lula faz questão de, na proposta, tratar da questão do sindicato. Sindicato que a gente sabe que foi um instrumento importante na vida do trabalhador desde a sua criação e que foi tentado desmoralizar e extinguir desde o Temer até o final do governo do Bolsonaro. Ele volta a ter um papel importante na vida do trabalhador e volta, inclusive, agora com essa proposta que é encaminhada ao Congresso. Acho que é uma medida muito importante. Acho que esse embate com o iFood, que realmente existe, deverá ser vencido, porque eles não vão na hora que a não ser que o Congresso, mais uma vez, queira dar uma de engraçado e melar o projeto que o presidente encaminhou hoje. É que esse ponto previdenciário traz uma contribuição de 27,5%, com 20% por conta do empregador, 7,5% por conta do trabalhador. E aí vai ter uma contribuição que não existia antes, mas a garantia de direitos, o benefício é bem maior, incluindo as mulheres que passam a ter a licença maternidade. Ananias, é o contraponto do que a gente vive hoje, né? Muita gente quer sair da CLT, ter seu próprio negócio, ter seu próprio trabalho, sua renda, trabalhar como autônomo, mas existe essa dificuldade realmente da garantia de alguns direitos de quem é CLT. Um deles, como você mencionou, é a própria Previdência, aquela garantia da aposentadoria, a segurança de que quando você não tiver mais condições de trabalhar, seja por idade, seja por um problema que te leve à aposentadoria, mas você vai estar com o dinheiro, aquela segurança para a sua família, para você, para cuidar da sua saúde. Então, é um ponto importante que a gente coloca. Agora, o meu ponto de interrogação é como é que vai ser o comportamento dessas plataformas. A gente sabe que elas costumam, em casos como esse, colocar a conta para o consumidor. E é importante que se regulamente também como é que vai ser esse processo,
apesar de que a mesa de negociação já é um avanço, o governo federal ter conseguido chegar a esse ponto, mesmo com alguns entraves que ainda persistem, mas é bom ficar de olho se, no fim das contas, quem não vai pagar é, de fato, o consumidor, o usuário do aplicativo, porque eles tendem a aumentar a taxa para o consumidor, passar uma taxa de entrega um pouco mais alta, ou elevar um pouco o preço, no caso do iFood, né, que isso ainda está sendo discutido, mas elevar o preço dos alimentos. Então, eu acho que tem que também ser analisado e ficar atento a esse ponto. E apesar de ter sido construído com a ampla negociação, Alessio, há um novo passo, que é a tramitação no Congresso Nacional. Qual é o termômetro hoje do Congresso para essa proposta apresentada pelo governo, pelo presidente Lula? Olha, Ananias, com base em todas as aprovações recentes, principalmente sobre essa questão de previdência, eu vejo hoje uma facilidade do projeto andar. Como o seu Zé Osmando diz, há sempre uma possibilidade também de entrave, de algum deputado querer chamar a atenção do próprio governo para benefício pessoal, porque esse é o foco principal deles. Essa é uma medida que vai impactar aí cerca de mais de 1 milhão de trabalhadores de aplicativo. Então, é muito importante que seja aprovado, é necessário, eles precisam desses direitos assegurados. Então, eu vejo hoje um cenário que facilita essa aprovação. Nesse momento em que o governo já tem um diálogo sendo construído, já mudaram até articulador do governo com o Congresso Nacional. Então, é uma conversa que está acontecendo de uma forma mais natural, né? Um pouco mais positiva até mesmo para o governo. Então, eu vejo hoje um cenário em que essa proposta vai ser aprovada. Para a gente arrematar, a gente tem inclusive o posicionamento do presidente Lula. Ele foi às redes sociais para se posicionar. Tem aí o print? Põe para a gente, Aline, por favor, a fala do presidente Lula. Vai, Alessio. Hoje fizemos história. Governo, trabalhadores e empresários dão um passo importante no que diz respeito à regulamentação dos direitos trabalhistas. O projeto de lei que enviamos ao Congresso amplia a proteção social dos motoristas de aplicativos de transporte de pessoas. A inclusão previdenciária desses profissionais é a grande novidade do modelo brasileiro de regulação do trabalho por plataformas digitais. Uma inovação inédita no mundo. A partir da nova lei, esses trabalhadores e trabalhadoras terão asseguradas proteções como aposentadoria, licença parental e auxílio-doença, entre outros direitos. Cíntia. Ananias, eu queria só fazer um comentário aqui, que é o seguinte: essa categoria, não, esse tipo de profissional é relativamente novo. Cresceu muito durante a pandemia, quando milhões perderam o emprego no mundo. E é um grupo de pessoas que tem uma faixa etária prevalente, menos de 40 anos de idade, ou seja, são pessoas que ainda não estão pensando na aposentadoria. São pessoas que só conhecem o dia de hoje e a eles foi apresentado um cenário de empreendedorismo. Vocês são empreendedores, né? Coisa nenhuma. Né? Empreendedores explorados por uma plataforma, né? Então, assim, em resumo, é basicamente aquela relação que sempre existiu, trabalhista, quando não há o direito do trabalhador. Então, o que eu acho que o governo está comemorando tanto é porque, em algum momento, isso no médio prazo, esses trabalhadores que hoje têm, no máximo, até 40 anos de idade, mas são ainda mais jovens e que hoje defendem, são contrários aos direitos trabalhistas, eles vão entender, compreender quando chegar a hora da aposentadoria. Eles vão compreender a necessidade de ter uma previdência e de ter seus direitos. Eu completo você, Cíntia, que além da aposentadoria, também a doença. A doença, não pensam que vão adoecer, né? São muito jovens. Mas, infelizmente, acontece, casos chegam e aí você não tem nenhuma cobertura, tem que parar de trabalhar por uma questão de saúde sem nenhuma cobertura, você fica numa situação muito vulnerável. Imagina numa cidade onde 8 em cada 10 acidentados são motociclistas, estavam em motos. Olha aí, é alarmante. Imagine quantos deles já não perderam a vida ou nem não têm sequelas e estão impossibilitados de trabalhar e não têm nenhum direito. Nenhuma cobertura. Não tem nenhuma cobertura. Muito bem, tá aí, projeto importante, mexe com a sua vida e, claro, a gente detalha, mostra para você aqui no Ciência Política. Vamos